Nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, nós estamos vendo aí que a encarnação do Senhor Jesus é um mistério, e é um mistério que envolve toda a nossa mente, todo o nosso coração, começando pela palavra que é utilizada, que é o genomenou, tá bem? Que é traduzido como nasceu. Aí eu mandei para os irmãos aí no PDF. Quando Paulo nos diz que o Filho de Deus nasceu, somos chamados a um paradoxo, pois esta doutrina implica no mistério da encarnação do Verbo. Paradoxo, meus irmãos, é uma figura de linguagem. São quando duas verdades são autênticas, são verdadeiras, são realidades, mas elas se chocam, tá bem? Se chocam, olha. Isso aqui é um paradoxo. Então, na hora que um paradoxo vem, a verdade é Jesus nasceu. Não pode. Por que não pode? Porque Deus não nasce, meus irmãos. Não tem como Deus nascer. Quem nasceu então? O Jesus plenamente humano. Mas aonde que ele estava? Jesus, antes do nascimento, estava no seio do Pai, tá, irmãos? No seio do Pai. Essa é a resposta bíblica. Jesus estava no seio do Pai. Os anjos tinham visto o Senhor Jesus antes da sua encarnação? Resposta bíblica: não. O Senhor Jesus não foi visto por ninguém. Ele era um segredo de Deus. Qual era o corpo do Senhor Jesus antes da sua encarnação? Ele era a palavra, tá bem? Sendo Jesus a palavra, ele era ouvido, mas ele não era visto. Os anjos não sabiam da existência de uma segunda pessoa na Trindade. Não sabiam. A partir de quando que eles ficaram sabendo? A partir do nascimento. Agora sim, o anjo Gabriel vai ser enviado para Maria para anunciar a chegada do Messias ao mundo. Ele era oculto em Deus, esse mistério. Depois uma miríade de anjos veio anunciar para os pastores em Belém a chegada de Jesus ao mundo, mas Cristo ele era o segredo de Deus que estava guardado por todos os séculos, diz o apóstolo Paulo. Todos os séculos. Um segredo dos céus. Quer dizer que Cristo ele só pôde ser revelado na encarnação. Na sua pré-existência, em forma de palavra, os anjos não sabiam da existência da segunda pessoa da Trindade. É preciso que façamos uma distinção, tá bem? Anotem aí, os irmãos que não têm o PDF, depois vocês me pedem lá que eu vou enviar para vocês, tá bem? É preciso que façamos uma distinção entre os atos temporais e eternais de Cristo. Entendemos por temporais todos os atos contingentes do Senhor, como ter fome, sede, sono, cansaço, angústia, solidão e todas as limitações da carne. Então, um ato contingente, meu irmão, é aquele que o Senhor Jesus ele praticou durante a sua vida terrena. Ponto. São atos temporais. Enquanto o homem na carne, Cristo, ele teve sono. Durante toda a sua infância, quando ele estava ali sendo gerado por Maria, ele recebeu os nutrientes de uma criança, os nutrientes de Maria. Ele teve sim na barriga de Maria, dormiu, chorou, teve as dores, tudo saiu humano. Cristo tinha um sistema nervoso natural, assim como todos nós. Frio, esses aí são atos contingentes, tá bem? É algo que acompanha a humanidade do Senhor Jesus. Em determinado momento ele teve fome, a gente lembra que uma situação ele foi até uma figueira para ver se ele encontrava figo ali e estava com fome. Outra ocasião ele estava cansado, era meio-dia e ele se assentou para se descansar. Estava com sede, pediu água de beber. Depois ele sentiu sono, dormiu no barco. O Senhor Jesus, enquanto ser humano, plenamente humano, na sua encarnação, ele é plenamente, então, temporal, meus irmãos. Inclusive na sua consciência. Agora vem uma pergunta que muito se faz em cristologia. A pergunta é a seguinte: Cristo sabia que ele era Deus?
Ele tinha plena consciência da sua divindade? Ou isso foi revelado para ele? Quando a gente vai para Lucas, capítulo 12, o Senhor Jesus, 12 não, capítulo 2, o Senhor Jesus ele chega para os doutores e ele fala coisas inimagináveis. Os doutores ficam de boca aberta porque o Senhor Jesus está fazendo perguntas. Depois ele diz para José e Maria: não sabei que me convém tratar das coisas de meu Pai? Com 12 anos de idade, o Senhor Jesus tinha consciência de que ele era o Messias. Com 12 anos de idade, o Senhor Jesus tinha consciência de que Deus era o seu Pai, que ele fora enviado ao mundo com esta finalidade, com esta razão, e fora enviado por Deus. Essa é uma afirmação bíblica. Com 12 anos, Jesus tinha consciência de que ele era o Filho de Deus. Tá bem? 12 anos. Anterior aos 12 anos, quando ele era criancinha ainda, ele já tinha consciência disso daí, e isso veio sendo iluminado em sua consciência humana. O Pai se comunicava com ele. Lembre-se, o Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Quer dizer, Jesus ele não chegou a receber o Espírito Santo só no batismo. Jesus já tinha o Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. O que aconteceu com a descida do Espírito Santo no batismo foi a unção que ele recebeu para o ministério da salvação. Anterior ao batismo, Cristo tem o Espírito Santo por ser o Filho de Deus. Não é possível o Senhor Jesus ficar sem o Espírito Santo por causa da sua plena divindade. A plena divindade de Jesus é assistida pela plena divindade do Pai e do Espírito Santo o tempo inteiro. Assim a gente já vê que a consciência humana de Cristo começou a ser iluminada desde a sua infância. Com 12 anos ele afirmou que ele possuía uma identidade messiânica e ele foi até o fim com a mesma consciência. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. Tá bem, irmãos? Então essa é uma resposta tranquila que vocês podem dar na escola bíblica dominical, podem dar em seminários, podem afirmar isso aí em cima dos púlpitos pregando os seus sermões, podem escrever isso aí nos seus artigos, nos livros, não tem problema algum. Cristo sabia que ele era o Filho de Deus. Bom, agora, os seus atos eternos, quer dizer, existe aquele que é necessário, meus irmãos, tá? Contingente é aquilo que pode acontecer e pode não acontecer. Isso é contingente. Cristo pode sentir fome e pode não sentir fome. Pode estar com sono e pode não ter sono. Pode estar cansado e pode não estar cansado. Isso é contingente. É circunstancial. É para o momento. Agora, existem atitudes ou fatos que eles são necessários. Necessário é aquilo que não tem escapatória, irmão. Não tem fuga. Tem que ser e ponto final. Quer dizer, quais que são esses atos necessários? Aqui está. O ato necessário é a sua filiação, tá bem? Ele é o Filho eternamente gerado por Deus. Ponto. Tem como Jesus deixar de ser Filho de Deus? Não. Ele é o eternamente gerado. Ah, acabou o mundo todo, agora ele voltou em glória e ele ressuscitou todo mundo, está todo mundo sendo absorvido pelo divino. Porque o apóstolo Paulo fala que o mortal será absorvido pelo divino. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Paulo fala, o mortal será absorvido pelo divino e Deus será tudo em todos. Por quê? Convém que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Tá bom, o mundo acabou. O mundo acabou, está todo mundo no céu, o diabo e os seus anjos foram para o inferno, lago de fogo está queimando, não tem mais o que fazer, agora é só glória, 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 glória. Dá para Jesus voltar ao estado inicial, antes do concerto da eterna trindade? Dá para ele deixar de ser filho de Deus? A resposta é não. Jesus agora ele está eternamente na condição de filho de Deus. É Deus, mas ele é Deus Filho. Mesmo depois de tudo consumado, eternamente Filho de Deus. Por quê? Para a nossa salvação, meus irmãos. Ele é o penhor da nossa salvação. Enquanto ele for o Filho de Deus, estamos salvos. Deixou de ser Filho de Deus, voltou a estaca zero. Pronto, aí nós perdemos então o nosso irmão. Perdendo o nosso irmão, perdemos nosso Salvador.
Perdendo o Salvador, perdemos o Redentor. Perdendo o Redentor, perdemos a redenção. Perdendo a redenção, estamos perdidos, meu irmão. Acabou. Quer dizer que esse esvaziamento do Senhor Jesus, essa filiação de Jesus Cristo, é eterna por nossa causa. É para a nossa salvação. Anotem isso aí, tá bem, meus amados? Bom, a encarnação do Senhor Jesus é um fato eterno ou é um fato contingente, meus irmãos? A resposta é eterna. A encarnação de Cristo é eterna. Ele não tinha um corpo humano. Ele era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas aí a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que significa que a encarnação do Senhor Jesus é eterna. A partir de agora, o Senhor Jesus, ele tem um corpo humano. Um corpo que foi glorificado, mas é um corpo humano. Um corpo semelhante ao de Abraão, Isaac, Jacó, o seu e o meu. Diferença: o corpo do Senhor Jesus é imaculado. O nosso corpo contaminado pelo pecado. Mas nosso corpo ele está contado na obra da redenção. Da mesma maneira como o Senhor Jesus ele tem o seu corpo santificado e glorificado, nós também teremos nosso corpo santificado e aperfeiçoado, glorificado. Dá para Cristo deixar de ter um corpo humano? Resposta: não dá, meus irmãos. A partir do momento da sua encarnação, ela é eterna. Ah, então a carne de Jesus está nos céus? Sim, ele disse no Evangelho de João. Me toca aqui. Veja só, espírito não tem carne. Eu tenho. Toca aqui nas feridas. Qual o corpo que o Senhor Jesus assustou aos céus? O corpo da ressurreição. Qual o corpo? O que foi morto, meus irmãos. Cristo não pode ter um corpo para morrer e um corpo para ressuscitar. É o mesmo corpo de glória. É com esse corpo de glória que ele vai se apresentar a todos nós. E é nesse corpo de glória que ele se apresentou diante de todas as pessoas. Bom, eu quero dar aqui as boas-vindas a todos os irmãos que estão chegando nesse momento, tá bem? Nós já estamos no segundo momento da aula. Quem não conseguiu participar da primeira parte, depois pode pegar pelo nosso canal Conhecimento de Fronteira ali no YouTube. E também nos grupos que depois nós vamos estar aí distribuindo para vocês. Então, fatos temporais são contingentes. Fatos eternos são necessários. E a morte do Senhor Jesus, meus irmãos? A morte do Senhor Jesus, ela é temporal ou ela é uma morte para sempre? A resposta é para sempre. A morte de Cristo não tem como mudar. Ele morreu, tá bem? Morreu de verdade. E a morte do Senhor Jesus é um fato que ele levou para os céus. Então, nós somos restaurados pela morte do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que a gente sabe disso? Revelação do Apocalipse, capítulo de número 5. Enquanto João estava olhando para o trono de Deus, ninguém podia ver o livro. Aí o anjo disse para João: João, não chores mais. Eis aqui a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João olhou e viu um cordeiro como havendo sido morto. Tá bom, meus irmãos? Então, o que nós temos nos céus? Nós temos Jesus ressuscitado dentre os mortos. A morte do Senhor Jesus é algo que ele levou para dentro do divino. Jesus levou a morte dele para dentro dos céus. Acima de todos os céus. Como que ele levou? Levou o ressuscitado. Bem, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Mas ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados. Dá para mudar isso, meus irmãos? Não dá. Aí depois que o mundo todo acabar, que todo mundo estiver lá na glória, glorificado, em estado eterno, dá para mudar que Jesus tenha morrido pelos nossos pecados? Não dá. Porque a morte de Jesus é que garante que nós não vamos para o inferno. Tá bem? A Bíblia fala que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. E a sua ressurreição, meus irmãos? De igual forma, a ressurreição do Senhor Jesus é um fato eterno. Ele ressuscitou para sempre. Uma única vez. Pode morrer de novo? Não. Pode encarnar de novo? Não. Dá para voltar à sua condição pré-existente? Não. Quem é o Cristo agora? Ele é o Cristo ressuscitado, meus irmãos. Quem ressuscitou o Senhor Jesus? O Pai.
Então o Pai ressuscitou o Filho. A sua ascensão, a sua ida para os céus, dá para mudar? Não dá, meus irmãos. A ascensão do Senhor Jesus, ela é eterna, é para sempre. Foi aos céus e ponto, tá bom? E a sua glorificação? Meus irmãos, Jesus ele é tomado de glória infinita. Não tem fim para a glória do Senhor Jesus. Você vai olhar e vai ver o Senhor Jesus sendo glorificado e sendo glorificado e sendo glorificado. E você vai, quando chegar em casa, vai ver a glória de Jesus aumentar cada vez mais. Quanto mais você olhar para o Senhor Jesus, maior será a glória que vai acontecer no Senhor Jesus. Ele tem uma glória transcendente, eterna e infinita. Então, todos aqueles que tiverem o coração puro, o Senhor Jesus disse no Evangelho: bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Glória a Deus! Bom, esses aqui são alguns dos mistérios que a gente estuda em Cristologia, tá bom? A teologia cristã, ela produziu um vasto material bibliográfico pensando o mistério da encarnação. O que nos faz temer falar do assunto de maneira descuidada. Os guardiães da palavra de Deus estão de sobreaviso a qualquer sinal de heresia que venha diluir o mistério em termos racionais e antibíblicos. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos vai para o escrutínio dos teólogos, tá bem? Escrutínio dos teólogos, por quê? Porque nós não estamos aqui inventando cristologia para impressionar os irmãos. O que acontece? A Bíblia fala da encarnação de Cristo. Só que a Bíblia ela fala numa linguagem econômica, tá bem? Provocativa. Ela propõe, ela descortina. Só que a Bíblia ela tem um mistério, meus irmãos. Ao mesmo tempo que ela descortina, você está olhando, quando você está olhando, ela fecha. Aí você fala, puxa, eu estava lendo esse texto, estava entendendo ele agora, já não estou entendendo mais. Esse é o mistério da palavra de Deus. Ela não permite você ir muito longe o tempo todo. A Bíblia ela é a economia da palavra de Deus. Quer dizer que você vai tocando os mistérios. Deus, na sua sabedoria, ele não sistematizou a cristologia. Deus não sistematizou a encarnação de Jesus. O que fez Deus? Tocou no assunto. Revelou. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, carta de Judas, Apocalipse, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel. Deus foi soltando para os profetas. Daqui a pouco nós temos a Bíblia. A Bíblia está tomada pelo mistério da encarnação do Senhor Jesus. Mas você precisa de uma ferramenta chamada teologia sistemática. Só que teologia sistemática, meus irmãos, é só ferramenta, tá bem? Você vai trabalhar com a teologia sistemática, só que você vai perceber que ela é uma ferramenta muito imperfeita. Ela vai colocar você em situação que você fala, mas isso aqui não responde. Não responde, mas ajuda. É igual uma chave de fenda, meus irmãos. Ajuda a parafusar o parafuso, mas ela tem as suas limitações. Depende do seu braço, da sua habilidade, da sua destreza, e também a ponta dela de vez em quando vai para o espaço. Assim é a teologia sistemática. Ela não responde todas as perguntas que você tem. Nós estamos aqui nem fazendo teologia sistemática, tá bem? Nosso curso de especialização na Carta aos Romanos é para que a gente toque no assunto e depois os irmãos saibam. Tem uma vasta bibliografia aonde vocês vão atrás do assunto. Se forem atrás, prepara o bolso, o tempo e a paciência, porque vão encontrar muito material. Muito material que inclusive pode ser herético, tá bem? O pessoal pode exagerar na dose. E se você tem um escrutínio teológico, o que você vai fazer por causa do seu escrutínio teológico? Você vai identificar as heresias cristológicas. Isso aqui não bate com as escrituras. Isso aqui está violentando o texto. Isso aqui está me desencaminhando de Cristo. Isso aqui não pode ser um escrutínio teológico. Para isso, os irmãos não podem abandonar o curso, não podem deixar ele pela metade, porque surgiu uma dúvida, meus irmãos, vocês precisam de respostas. Quem abandona o curso fica com a dúvida, aí pode começar a querer ensinar errado ou até a combater o ensino correto, meus irmãos. Tomar cuidado também com essas armadilhas que tem aí. O que eu vou fazer hoje com os irmãos aqui? Eu vou trazer algumas bibliografias para vocês, tá bem?
alguns autores que tocaram o mistério. Não dá para aprofundar neles aqui. Agora é 10 horas. Daqui a pouco vamos ter uma interrupção aí do Google Meet, porque está limitado a 1 hora. Aí o que acontece? Eu vou fazer uma pausa no vídeo, depois eu vou fazer uma nova chamada. Vocês entrem lá, tá bem? No grupo e vão entrando novamente. Se acontecer interrupção aqui, é só entrar no grupo lá, Teólogos de Fronteira, e lá no grupo vocês vão ter o link de novo. Alguns eu mandei no privativo, vou mandar mais uma vez. Aí vamos dar um tempinho e com esse tempinho aí todo mundo consegue retornar. O que eu farei? Nós iremos apresentar algumas bibliografias para vocês hoje que falam do mistério da encarnação. Nem é a cristologia inteira, são alguns assuntos atinentes também ao que nós estamos falando aqui hoje, o nascimento do Senhor Jesus. Eu vou fazer aqui uma pausa para que os irmãos possam aí se pronunciar. Eu, graças a Deus, peguei aqui uma água, meus irmãos, porque a garganta vai secando. Graças a Deus, né? 2 horas passa.